Essa doutrina que ele está ensinando aqui, ele começa usando a palavra regeneração. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que essa doutrina tem o sentido de que aqueles que Deus regenerou, ou seja, aquele que nasceu de novo, você teve um novo nascimento, através do quê? Através da pregação da palavra, a palavra de Deus caiu no teu coração, o sêmen, a semente, a palavra semente vem de sêmen, caiu no teu coração, você nasceu de novo, e uma vez que você nasceu de novo, olha só, o embrião, quando ele se torna embrião, embora ninguém enxergue lá, mas ele já está completo, coração, fígado, todos os órgãos. Então ele está dizendo aqui, ó, que quando você nasceu de novo, você já nasceu com essa doutrina da perseverança. Quem nasceu de novo já traz na veia, porque nasceu de novo. É isso que ele vai defender. Então quem nasceu de novo e foi chamado eficazmente, ou seja, ele pega a doutrina da regeneração e a doutrina do chamado eficaz. O chamado eficaz, você sabe para quem que é o chamado eficaz? Somente para o eleito. O chamado é geral para o mundo inteiro, mas o chamado eficaz só faz efeito no coração do eleito. Então ele está dizendo aqui que aquele que nasceu de novo por quê? Porque teve um chamado eficaz. O Espírito Santo atuou através do chamado eficaz, essa pessoa há de perseverar. Tenha perseverança nessa pessoa. Então, ele vai dizer também, para um estado de graça, e não podem cair nem total, nem definitivamente, mas certamente perseverarão até o fim e serão salvos para toda a eternidade. Mas, irmão, o camarada tropeçou, veio. Olha, ele caiu feio. Tem um caso nem conhecido dentro das Escrituras, o caso do rei Davi. Caiu feio. Porque tropeçar e cair é realmente no sentido moral. E sabe por que certas pessoas caem feio no sentido moral? A Bíblia em Provérbios vai ensinar que a soberba procede à queda. Tem gente que cai porque se acha, vira o nariz e se acha, aí cai feio, se realmente é crente. Ou quem na realidade não é, igual Jesus falou para uma boa parte dos ouvintes, vocês não são das minhas ovelhas, mesmo tentando andar não consegue. Porque perseverança realmente só tem quem nasceu de novo. Se não nasceu de novo, pode vir no meio fingir, sapatear, enrolar a língua, fingir todos os dons espirituais, vai sempre andar no erro. Então ele defende que essa doutrina defende que essa pessoa, quem é ovelha de Cristo realmente é salvo para toda a eternidade. Ou seja, não tem esse negócio de salvação de 6 meses, de 1 dia, 2 dias. Vida eterna é eterna. O teu Deus, o teu Jesus, o teu Cristo é eterno, e Ele dá uma vida que é eterna, eternidade. A vida de Cristo é eterna, e essa vida Ele dá. Eu a dou com abundância, como nós temos lá em João. E aí então ele vai fazer aqui um discurso bem resumido de como era essa doutrina na história, como eu disse, na linguagem dogmática. A gente começa a confirmar o negócio na dogmática, né? O que é dogmática? Toda a história da igreja, todos os históricos da igreja, ele vai, estuda e faz um resumo. Dentro dos dogmas da igreja, essa doutrina é ensinada de forma que todos falam a mesma linguagem? Não, de jeito nenhum. Em todo pensamento, em tudo que você for estudar, qual seja que for a matéria, sempre haverá controvérsias. Sempre haverá controvérsias. Por isso que tem muita gente que desiste de estudar. Por quê?
Porque quando você vai estudar, primeiro, o estudo vai em contra o teu pensamento. Você tem que deixar o teu pensamento de lado. Aí você vai estudar, começa a estudar o pensamento que você concorda e o que você não concorda. E aí, dá um nó na sua cabeça, não dá? Mas, vou chutar o pó da barraca, vou largar tudo para lá. Porque cada um tem um pensamento, mas é assim mesmo, faz parte. O negócio é difícil. Olha lá que Jesus estava conversando com os caras, ensinando os caras, e os caras pegando em pedra para apedrejar ele. E ele era o mestre. Então, normal, faz parte, tem que curtir a cabeça mesmo. E o negócio aqui é tão complicado que aquele que foi o primeiro a sistematizar essa doutrina da perseverança, Agostinho de Hipona, o filósofo, o santo, o patriarca, o pai da igreja, ele mesmo, quando vai estudar os escritos dele, em muita coisa ele se contradiz, porque ele era defensor da predestinação, mas quando ele foi falar da doutrina da perseverança, em certos lugares ele admitiu a queda e até a perca da salvação. O negócio é complicado. O negócio é complicado. Ele vai dizer aqui, então, ele vai falar dos arquímenos, é bastante complicado falar sobre isso daí, mas a gente já falou bastante nas outras aulas. E eu grifei aí, o último parágrafo aí desse tópico aqui, que diz assim: as igrejas reformadas calvinistas. Por que reformadas calvinistas? Porque a igreja da reforma praticamente se dividiu em 3 grupos: o grupo luterano, o grupo de os os anabatistas, e o grupo de calvinos calvinistas. Então, dentro dessa doutrina da perseverança que ele apresenta aqui, somente os de linha calvinista que defendem esse ponto de vista. O grupo luterano não depende, o grupo arminiano muito menos ainda, o grupo sempre pelagiano, que é a igreja católica, muito menos ainda. Então, somente o grupo das igrejas reformadas calvinistas, nem anabatistas e nem luteranas defendem esse ponto de vista. Só para dar uma mão na sua cabeça aí, para deixar você mais do inimigo. Então, as igrejas reformadas calvinistas ficam praticamente sozinhas na atitude de responder negativamente a indagação sobre se o cristão pode cair completamente do estado de graça e perder-se definitivamente. Então, somente esse grupo pequeno, que às vezes nós chamamos de sorveteriano, é que defende esse ponto de vista: que uma vez salvo, salvo para sempre. Tem uma turma da Igreja Batista que é calvinista, que também defende esse ponto de vista. Se você pegar autores aí de linha batista calvinista, vai defender esse ponto de vista, tá? Aí no tópico B aí, a exposição da doutrina da perseverança. Então, como nós vamos expor ela, quando a gente vai expor essa doutrina da perseverança, ele vai dizer aqui que essa doutrina aí também não concorda com aquele negócio que estava falando assim: eu sou salvo e vivo praticando tudo quanto é coisa de erro e está tudo certo. Não, isso não defende desse jeito aí. Esse ponto de vista da perseverança defende que você persevera no Evangelho, embora você ainda cometa erros, mas você procura sempre melhorar. Voltando na doutrina da santificação. A doutrina da santificação, você coopera com ela, e nessa aqui da doutrina da perseverança, você também coopera com ela. Não é esse negócio de eu sou salvo pela graça, eu posso fazer o que quero. Não, espera aí, vamos lá. Não é isso que ele defende. Então, quando a gente expõe essa doutrina, tem que tomar cuidado, porque a gente não está expondo alguém que está no ensinamento que diz assim: a graça me libera para viver no pecado. A graça é uma autorização para mim viver pecando. Não, de jeito nenhum. A
graça, me traz a santificação e me livra do poder do pecado. Tá? Então eu grifei aqui o último ponto ali desse tópico aqui, onde diz assim: pode-se definir a perseverança como a contínua operação do Espírito Santo no crente. Então essa doutrina da perseverança ensina que, primeiro, a salvação é um milagre de Deus. Segundo, o permanecer salvo também é um milagre de Deus. Então, aquele que operou em mim a salvação, ele vai continuar operando em mim e em você a perseverança nessa salvação. Caso de Davi errou, ele se arrependeu e voltou e corrigiu o erro. Enquanto que uma pessoa que não nasceu de novo e está no nosso meio, quando é chamada a atenção, ele não se arrepende. Tá? Então, pode-se definir a perseverança de uma doutrina como a contínua operação do Espírito Santo no crente, pela qual a obra da graça divina, iniciada no coração, tem prosseguimento e se completa. Então, é um trabalhar do Espírito Santo que começou lá no passado na tua vida, continua no presente, continuará no futuro, estará com você na hora da morte, no vale da morte, e se aperfeiçoará na doutrina da santificação, ou quando Ele te chama, ou se Ele voltar e te arrebatar. Então, é uma doutrina da perseverança que está coligado à doutrina da santificação. Não é que você vai perseverar vivendo no erro, não, você vai consertar o erro e perseverar no que é correto, no que é certo. É porque Deus nunca abandona a sua obra, que os crentes continuam de pé até o fim. Se você ler Isaías capítulo 1 lá, quando Isaías estava profetizando para o povo de Israel estava mergulhado na idolatria. Eles estavam mergulhados na idolatria, que olhando assim, não tinha chance nenhuma. Era inferno, abismo direto, separado do estado. Mas o profeta disse assim: olha, se o Senhor não nos deixar a descendência, seremos como Sodoma e Gomorra. Ou seja, fulminado, anulado. Mas o Senhor nos deixou descendência. É Ele que começou, e é Ele que persevera, e é Ele que completa. Então, em última análise, não é você que persevera, é o Espírito Santo que persevera em você. Você é apenas um instrumento. É isso que essa doutrina ensina. C. A prova da doutrina da perseverança. A gente pode provar essa doutrina na Bíblia, e aqui é a parte principal, onde a gente tem que se deter com mais demora. Pode-se provar a doutrina da perseverança com certas afirmações da Escritura e mediante a inferência de outras doutrinas. Então vamos lá. 1. Afirmações diretas da Escritura. Há algumas passagens importantes da Escritura que consideramos aqui. Em João capítulo 10, versículo 27 ao 29, lemos: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Primeiro, na realidade, o chamado eficaz só faz efeito verdadeiro salvífico no coração de quem é ovelha. Jesus está fazendo uma afirmação. Ele não está falando, se vocês ouvirem, ele está falando, as minhas ovelhas ouvem. Ele está falando assim para os canais de Rádio Matéria: sabe o que vocês não ouvem? Eu tenho falado, eu tenho feito obras no vosso meio, mas sabe o que vocês não ouvem? E esse ouvir tem sentido de entendimento. Sabe o que vocês não entendem? Porque vocês não são das minhas ovelhas.
porque as minhas ovelhas ouvem. E ouvir tem sentido de entender. As minhas ovelhas entendem, compreendem, é revelado, é mostrado, ou como diz os grandes pentecostais, entende o mistério. Entrou no mistério e entendeu o mistério, compreendeu o mistério. E o mistério é ouvir a voz de Cristo, entender a voz de Cristo. Então as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Coisa mais importante, eu as conheço. Ó, não foi você que deu o primeiro passo, foi Jesus quem deu o primeiro passo. Não é você que foi buscar Jesus, foi Jesus que foi buscar você. Porque Jesus não estava perdido, quem estava perdido era eu e você. Não foi eu que falei, ó Jesus, deixa eu subir aí nas suas costas e voltar para o curral. Não, foi ele que foi lá, sem você querer, bem pelo contrário, você estava fugindo. Quando ele colocou nos ombros e levou de volta para casa. Sabe por que ele fez isso? Porque você é ovelha. Só por isso. Não é porque você é bonzinho, não. Porque ovelha, dizem os criadores, que é o pior bicho que existe na face da terra. Quem cria ovelha mesmo diz que a ovelha é um bicho teimoso. É um bicho teimoso. Não enxerga muito mal. É o pecador que não enxerga nada. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. A vida eterna não é 6 meses, 1 ano, meio ano, não, é vida eterna. Mas irmãos, o camarada vez tomou um banho e foi embora, não era dos nossos, não nasceu de novo, realmente não teve o chamado eficaz, porque Jesus na realidade é vida eterna. Ou se você quiser também, você vai falar que ele jogou fora, problema dele, né? Mas quem é ovelha recebe de Cristo a vida eterna. Isso daqui não é uma exortação, é uma afirmação. Jesus não está exortando, Jesus está afirmando. Isso aqui é uma palavra de consolação, para você ter certeza da salvação. Você é dono da vida eterna. Por quê? Porque Jesus te deu de que maneira? Gratuitamente, por graça. E aí ele ainda diz mais: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Por que ninguém vai tomar da mão de Jesus? Primeiro, porque Jesus é o bom pastor. Por que ninguém vai tomar da mão de Jesus? Porque primeiro, Jesus é a porta, e você entrou pela porta. E quem que abriu a porta para você entrar não foi você mesmo, foi o porteiro. Quem que é o porteiro? Deus, o Pai. Sabe por que você tem vida eterna? Porque Jesus é o bom pastor, é a porta, você entrou por ele, e além disso tem a segurança do Pai, porque ele como homem disse: olha, o meu Pai, que é maior que eu, que tem mais poder que eu, porque ele estava falando como homem, tá? Como homem ele estava falando aqui, e o meu Pai ninguém consegue arrebatar das mãos dele. Sabe o que é isso? Sabe o que Jesus está ensinando aqui? Jesus está ensinando aqui o Evangelho eterno, o decreto eterno, aonde na eternidade Jesus se propôs fazer o serviço, o trabalho da expiação, e em contrapartida o Pai ofereceu como pagamento para ele os salvos. Então Deus, na economia da Trindade, paga o serviço de Cristo com as vidas das ovelhas. Olha só, por isso lá no Isaías 53, lá ele fala lá, ó, ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Ele vai falar: que belo pagamento que o Pai me deu. As almas salvas, as minhas ovelhas, o meu Pai, que é maior que eu, me deu. Me deu? Não no sentido de graça, mas no sentido de
meritório, porque Ele fez a obra perfeita do pagamento para mim, para vocês, pagamento para quem que é? Para o Pai. E tem alguns infelizes que interpretam que Jesus pagou o diabo. Não, Deus não pagou nada no diabo. Na economia da Trindade, é a Trindade que recebe. Então, o Pai paga para o Filho e o Espírito Santo vem e aplica no coração das pessoas. No meu e no teu coração aplica essa verdade. E ele vai continuar dizendo aqui. Em Romanos 11, 29, diz o apóstolo Paulo: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O interessante é que quando o nosso meio pentecostal, isso é um texto muito citado, mas esse texto é citado no sentido de dons espirituais. Nos dons espirituais. Aí a gente vai passar a mão na cabeça de certos tipos de gênero no nosso meio, que não serve de bom exemplo para ninguém, mas tem dom, né? Você olha assim, meu Deus, né? Como é que pode? A pessoa vive uma vida que a vida não serve de exemplo para ninguém, bem pelo contrário, a vida dela é como levar os outros no inferno. Mas profetiza que não é brincadeira, tem um se cumpre. Você já conhece alguém assim? Está cheio, né? E a gente usa essa passagem aqui para falar sobre os dons espirituais, mas na realidade, aqui ele está usando para defender o dom da salvação. Que os dons de Deus são irrevogáveis. O dom da salvação dado para a ovelha é irrevogável, está baseado, está fundamentado no amor de Deus. Alguns chamam de incondicional. Quando é incondicional, não depende de uma condição. Não é você que vai fazer para o negócio acontecer. Você acredita que já está feito, já está realizado. É dado gratuitamente, tá? Não é imposta uma condição. Então ele defende aqui essa passagem de Romanos 11, 29, onde fala sobre isso. Ou na versão usada pelo autor, são sem arrependimento. Que quer dizer que a graça de Deus revelada em sua vocação nunca mais é retirada, como se Deus se arrependesse de haver dado. Essa afirmação é de caráter geral, embora no contexto em que se acha na vocação de Israel. Uau, mas uma coisa que se discute muito, né? Israel realmente caiu? O Israel espiritual? Não. Porque se você olhar a história de Israel, se dependesse da obediência de Israel para Cristo nascer, não teria nascido nunca. Não teria nascido nunca. Jesus só veio ao mundo porque a palavra é fiel e Deus cumpre a parte dele, embora o homem seja infiel, Deus é fiel, tá? E Deus sempre teve um remanescente, os eleitos. Que os ímpios sobem no poder, o eleito fica lá gemendo e chorando, mas está lá, sempre teve e sempre terá. Então a história de Israel, na realidade, em vez de ir contra a doutrina da perseverança, ela confirma, porque senão Jesus não teria vindo. O apóstolo consola e fortalece os crentes divididos com as palavras: estou plenamente certo de que aquele que começou tua obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Filipenses 1,6. Esse texto é bastante conhecido e é um texto bom para defender esse tipo de pensamento que ele está trazendo para nós. Aquele que começou a boa obra em vós não vai parar no caminho, ele vai executar até o fim. Jesus Cristo veio a primeira vez, fez a obra na cruz do Calvário, fez a promessa que vai vir a segunda. Se dependesse de Israel, ele não viria na primeira, e se dependesse da igreja, ele também não viria na segunda.
porque a igreja caiu no mesmo pecado de idolatria que Israel caiu. Mas a palavra fica firme: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Sabe por quê? Porque igreja, tanto igreja como Israel verdadeiro, só é aquele que é eleito. Dentro da igreja organizada, como diz Agostinho, que dentro da igreja organizada, muitos lobos estão do lado de dentro e muitas ovelhas do lado de fora. Ou seja, os lobos tomou a direção, e quando o lobo toma a direção, o que acontece com a verdadeira ovelha? Os que não são sacrificados são expulsos. É isso que acontece. Então a igreja organizada, muitas das vezes, está sendo dirigida por falsos obreiros e os verdadeiros crentes do lado de fora. Mas assim mesmo, a igreja continua. Quem tem renascido de novo, persevera com direção correta ou com direção errada. O verdadeiro crente permanece. E aí ele vai continuar dizendo aqui: todavia, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Isso é Paulo escrevendo em 2 Tessalonicenses 3:3. Outra palavra também em Timóteo: Ele faz soar uma nota de regozijo, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Quem disse isso? O apóstolo Paulo. Quando? No finalzinho da sua carreira cristã, quando ele já sabia por revelação que ele ia ser oferecido em sacrifício, onde ele seria martirizado. Ele já sabia que não tinha mais jeito, Deus já tinha revelado que ele descia dele, e ele então escreve isso: porque eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho acreditado. E é isso que nós temos que ter, essa esperança, essa certeza, não pelo medo, mas pela certeza, pela confiança, pela fé. Nós temos que crescer nessa fé. Essa fé tem que ser arraigada em nós. Aí ele vai falar, ele vai defender esse tipo de doutrina na página 549 aí, provas por inferência. Ele defendeu a doutrina pegando versículos bíblicos, e agora ele vai pegar por inferência. O que é por inferência que ele fala aqui? Pegando de outras doutrinas que ele já deu no decorrer dessa matéria. Então ele vai aqui da doutrina da eleição. Então nós estudamos lá a doutrina da eleição. A eleição que é feita por Deus, que foi feita antes da eternidade, não tem como base as nossas obras, não, de jeito nenhum. Se boas ou más, não é a base da doutrina da eleição. A doutrina da eleição foi feita na eternidade. Na eternidade já foi feito o decreto, o pensamento, o desígnio de Deus. E essa doutrina da eleição ensina então que os eleitos se tornam no tempo e no espaço, vem a conhecimento através da pregação do Evangelho, do chamado eficaz. Aí ele entra num processo, num processo onde ele nasce de novo e vem todos os passos. Então, nessa doutrina da eleição, ele diz aqui: a eleição não significa apenas que alguns serão favorecidos por certos privilégios externos e poderão ser salvos, se cumprirem com o seu dever, mas sim que aqueles que pertencem ao número dos eleitos serão finalmente salvos e nunca ficarão aquém da salvação perfeita. Aqui é defendida uma eleição incondicional. Não é aquele negócio de falar assim: olha, Deus salvou o apóstolo Paulo porque sabia que ele ia trabalhar muito no Evangelho. Esse tipo de pensamento te leva para a salvação por obras. Porque você olha, mas quem é que trabalhou igual o apóstolo Paulo?
Se o próprio apóstolo Paulo, quando estava se defendendo do seu apostolado, disse: olha, eu todavia trabalhei muito mais que os outros apóstolos, não eu, mas a graça de Deus que é em mim. Aí você fala assim: bom, Deus salvou o apóstolo Paulo porque Deus sabia que era, aí é onisciência, Deus sabia que ele ia trabalhar muito em prol do Evangelho. Isso aí é pregar salvação por boas obras. E os outros? Então os outros não vai ser salvo. E também isso é anular o sacrifício de Cristo, porque se fosse possível assim, era só Cristo não vir, esperar o apóstolo Paulo nascer e ele fazia a obra da cruz do Calvário. Então você jamais pode pegar uma doutrina e anular a doutrina principal, que é a central, que é Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então ele pega aqui a doutrina da perseverança e tira de dentro da doutrina da eleição. Se você é eleito, você vai perseverar, porque não depende do que você faça, mas depende daquele que prometeu. É ele que disse, então ele vai. Então a eleição é a eleição para um fim, a saber, para a salvação. Ao levá-la a efeito, Deus reveste os crentes de influência do Espírito Santo e o levam não somente a aceitar a Cristo, mas também a perseverar até o fim e a salvar-se para a eternidade. Então, primeira coisa, os eleitos, primeiro, são eleitos para a salvação. Aí vem o segundo ponto, que é o trabalho. E cada um recebe um tipo de trabalho. E o próprio Espírito Santo vai mostrando, vai moldando, vai orientando, vai guiando. E com o tempo você vai sabendo qual é o seu lugar no corpo de Cristo. Mas você faz a obra não para ser salvo, mas você faz a obra porque é salvo. Então as boas obras não é a causa, as boas obras é a consequência. Todo salvo realmente vai fazer boas obras. Que boas obras é essa? Aquela que o Espírito Santo guiava a fazer. Então cada um tem um trabalho específico na igreja. São todos mestres? Não. São todos doutores? Não. São todos operadores de milagre? Não. Tem um irmão que ora e Deus cura. E se eu for fazer a mesma coisa, não funciona. Por quê? Porque o irmão recebeu aquele trabalho para fazer e eu recebi um outro diferente. Aí sabe o que a gente faz? A gente fica um brigando com o outro. Está vendo? Ó, aquela irmãzinha lá não sabe, não sabe, mas ela tem poder. Está vendo? Muito maior que o mestre que está lá na frente. Se coloca um contra o outro. Quando na realidade nós somos salvos para um ajudar o outro. E a gente vai fazer o que é? A gente anda na carne, em vez de andar no Espírito. Então, de dentro da doutrina da eleição, ele tira isso por inferência. B. Da doutrina da aliança da redenção. Na aliança da redenção, Deus deu o seu povo ao seu filho como recompensa pela obediência e pelo sofrimento desse. Nós já falamos, já estávamos comentando lá a João, né? Essa recompensa foi estabelecida na eternidade pretérita. Bom, eternidade é eternidade. Ele coloca aqui pretérita porque a gente está estudando o negócio do tempo. Então Deus está falando do tempo, mas como a gente está no tempo, então a gente tem que falar dessa reserva de eternidade pretérita. Isso na realidade não existe, mas para nosso entendimento a gente tem que pegar essa linguagem errada e tornar a eternidade pretérita, ou seja, antes de criar o homem, antes da criação do tempo. Então isso já foi determinado na aliança da redenção. Na aliança da redenção, o que é a aliança da redenção? Deus estava propondo, junto com a Trindade, o Filho aceitou a proposta e o pagamento pelo trabalho de Cristo é a igreja redimida. Tá? Então se tira de dentro dessa doutrina a doutrina da perseverança. Então, essa recompensa foi estabelecida na eternidade pretérita e não foi submetida à condição de alguma fidelidade incerta do homem. Então, ela está com base na promessa de Deus
e não na vida da igreja. Se a igreja vai errar ou vai acertar, não interfere na doutrina da redenção. Então eu vou pegar vontade. Não, mas ele ensina, estou falando sobre isso. Deus não volta atrás em sua promessa e, portanto, é impossível que aqueles que são considerados como unidos a Cristo e como parte da sua recompensa possam separar-se dele. Romanos 8, 38 e 39, né? Romanos 8 é bem conhecido, né? O que nos separará do amor de Cristo? Ele vai por aí afora. Aí você pega um cantor popular aí, que imita um outro, e ele canta isso daqui, né? E ele canta isso aqui, e também canta um outro, que eu não sei se foi ele que compôs ou fizeram a composição para ele, que ele canta que ele desviou. Mas ele, tudo bem, ele pode ter essa contradição nele, porque ele foi uma vez num programa há muito tempo atrás, e declarou para todo mundo que ele, não, eu não sou crente. Mas por que você canta música evangélica? Eu canto porque os crentes gostam. Os crentes gostam, então pagam para mim cantar, então eu canto. Então nele pode ter essa contradição, mas em você não, abençoado. Porque você é a ovelha. Então para você tem que valer o Romanos 8, 38 e 39, começa lá no 31 na realidade, né, o tema, né? Então você tem que valer isso, você tem que se agarrar a essa promessa. Sei da eficácia dos méritos e da intercessão de Cristo. Olha só que coisa importante, hein? Quem é que tem o mérito? É Cristo. Quem que fez a obra perfeita? É Cristo. Se Cristo tem o mérito, então você não vai perder, porque o mérito é de Cristo. Outra coisa, intercessão. Ele intercede por você no céu. De repente você pode ter dúvida da sua oração. Deus responde? Bom, biblicamente a gente pode defender que toda oração do regenerado, do verdadeiro crente é ouvida. Porém, muitas das vezes não respondida. E tem uma diferença entre ouvir e responder. Mas dentro de Apocalipse está escrito lá que Deus guarda toda a oração do crente. E o interessante é que ela vai se tornar, no sentido escatológico, em juízo sobre a terra. É o que está escrito lá. Um dia o anjo vai pegar todas as orações do crente e jogar abaixo. E ela vai vir como juízo. É isso que está escrito em Apocalipse. Tá bom? Então, uma hora. Agora, a sua você pode ter até ficar em dúvida, mas a oração de Cristo não, abençoado. A intercessão de Cristo é o teu advogado, ele está intercedendo por você. Como que você vai ficar no medo da perder a salvação? É como colocar na rede social, né? Um arminiano perguntando para o outro: rapaz, o abençoado, quantas vezes você perdeu a salvação hoje? Isso aí, eu acho que é piada, né? Os caras colocam essas piadas aí. Isso é briga, né? De calvinista com os arminianos. Então eles fazem esse tipo de piada aí, né? Então eles lançam essas piadas aí na rede social. Quantas vezes você perdeu a salvação? O cara vive uma vida no ensinamento de tão insegurança que ele pensa: puxa, né? Hoje eu estou salvo, mas amanhã não. Sabe que no meio pentecostal quem vive de emoção vive assim também? Quem depende de emoção? Hoje eu fui na sorveteria, estava um gelo duro. Mas quem diz que depende da tua emoção? Nós somos emotivos, mas não podemos andar pela emoção. Aí depois então vem da união mística. A união mística nós falamos também, né? A união mística é a união com Cristo. Está ligado na videira. Se está ligado na videira, você vai dar fruto, você é de Deus.
da segurança da salvação. É evidente nas Escrituras que os crentes podem, nessa existência, alcançar a segurança da salvação. É uma questão de escolha. Vamos estar terminando aqui, tá? Essa matéria de soteriologia. Você não é obrigado a concordar com ele. Durante todo esse tempo aqui, ele apresentou vários tipos de pensamentos. Eu não acredito nesse pensamento aqui. É o pensamento da Igreja Católica. Ele expôs. A Igreja Católica ensina salvação por boas obras, mas o negócio não é muito dúvida, aí lança o cara no purgatório. Aí o cara vai ficar um tempão lá no purgatório sofrendo para pagar o resto dos pecados, e dependendo da oração de alguém acender uma vela para ele aqui. E se não pagar um bom dinheiro lá na missa, lá, o Papa não libera. Ele tem que pagar junto na vela, tem que pagar um bom dinheiro. Então tem escolha para tudo. Tem escolha para tudo, né? A pessoa, então o negócio, né? Quer viver na escravidão ou quer viver na libertação? A libertação é se oferecer como escravo de Cristo e não dos homens, amém? Deus te abençoe, assim então está.